Alô? Oh, tá funcionando. Que perfeito o negócio. Pastor Darcy, não sei se o senhor se lembra, mas eu creio que é lá para o ano de 1983 ou 2, quando o senhor pastoreava a igreja do Capão Redondo. E eu, fazendo teologia, tinha que fazer estágio para ver como um pastor de verdade dirigia uma comissão da igreja. E fui lá com o senhor, pastor. Não sei se o senhor se lembra, porque é muitos meninos que apareciam lá naquela época, né? Mas fui aprender contigo ali no Capão Redondo. E depois tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Darcy. Ele era o diretor da Voz e eu carregava a pasta dele. Eu era o tesoureiro em 1929. Muitos de vocês não tinham nascido ainda, mas nós louvamos a Deus porque estamos vivos. Tinha alguém que era para me dar um controle remoto, alguma coisa aconteceu que eu não estou vendo onde é que ele foi parar. Opa! É isso mesmo? Aponta para aquela pasta preta. Diz que eu tenho que apontar para uma pasta preta. Não sei como é que está o negócio aí, está tudo certo? Estou apontando para a pasta preta. Eu acho que... Deixa eu ver se eu volto uma tela. Pela fé, vocês conseguem ler isso aí? Conseguem? Ah, é mesmo? Mas, pela fé a gente enxerga tudo e que não enxergar a gente aceita, né? O primeiro milagre é confiar. O pastor Dermival terminou de cantar isso aí. E esse programa, pastor Gilson, muito obrigado por tentar reunir a gente. Você sabe a complicação que existe de tudo isso, né? Para a gente poder estar reunidos juntos. É sempre um desafio. Eu tinha um evento oficial do campo hoje, tentei contornar hoje, graças à parte digital, a gente entra em tudo quanto é lugar, e a gente está aprendendo a viver nesse jeito, nesse novo normal. E nessa tarde, com certeza, a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de esperança, né? A gente ouviu sobre o plano da salvação, ouvimos do amor. Que amor é esse tão extraordinário? E aí, nesse contexto, essa vigília tem o objetivo de acalentar, de receber cada um de vocês nos braços de Jesus e lembrar para todos que estão vivendo, talvez nos dias mais difíceis da história deste mundo. E o texto está aí, para não deixar a gente mentir, e diz aí, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis, pois os homens serão o quê? Podem ler comigo, egoístas, mais o quê? Avarentos, jactanciosos, mais o quê? Arrogantes, mais o quê? Desobedientes aos pais. Não tem isso, né? Tem? Tem sim, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, que coisa, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. E a Bíblia dá um conselhinho para você. Cai fora, né? Foge desses. Se tem alguém perto de você desse jeito, capina, né? Vai embora, porque esse camarada não é aquilo que você está imaginando. E aí, o apóstolo Paulo, ele tem um texto que está lá em Tito 2:12 e diz como nós temos que viver nesse tempo final da história, nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia. E olha o que Paulo diz ali: vivamos no presente século de que maneira? Podem me ajudar? Leia aí, para ninguém dormir, hein? Sensata, justa, piedosa, aguardando o quê? A bendita esperança e o quê? Ou seja, nós temos que viver de forma sensata. É o convite de Deus. A gente viu sobre o amor de Deus, estamos vendo esse plano extraordinário de Deus que a gente fica assim, nossa, que coisa extraordinária, né? Pastor José ficou até cantando o primeiro tenor na hora que ele lia os textos aí de Ellen White, falando sobre esse plano maravilhoso que Deus deixou para você. E olha como a gente entende isso. Portanto, meus amados, olha o que Paulo diz:
Meus irmãos amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o seu trabalho não é em vão. Então nós estamos nessa tarde aqui, relembrando tudo isso. E eu queria lembrar a você que você não está aqui por acaso, tem um propósito especial. Se você está aqui nessa tarde, Deus está dizendo, olha, tem um propósito para a sua vida. E olha, espero que o seu trabalho não seja em vão. Ou seja, nós temos que fazer a coisa certa. Temos que viver da maneira certa enquanto a gente aguarda a volta de Jesus. Jesus morreu, já cantamos sobre isso, ressuscitou e nesse exato momento o que ele faz? Intercede por nós. E nesses últimos 2 anos a gente perdeu muitos queridos, não foi? Mas a gente tem uma sólida esperança que isso vai acabar. E o que diz lá em Tessalonicenses, é o texto que a gente tem lido muito ultimamente, primeira carta ao Tessalonicenses, Paulo diz no 4º capítulo, no versículo 16, vocês conseguem enxergar aqui? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha que texto lindo, Paulo dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que coisa extraordinária nós podemos saber que as nossas separações, que a morte dos nossos queridos aqui, a gente pode se consolar, saber que Jesus vai ressuscitar, Ele já ressuscitou e vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Essa é a mensagem que nós não podemos esquecer. Numa ocasião, o grande John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, chegou para Billy Graham e perguntou assim, Billy Graham, você acredita na volta de Jesus? Imagina o que Billy Graham falou. Ele tem até um livro escrito sobre a volta de Jesus, né? E ele falou, olha, realmente eu acredito. E tentou passar aquele estudo bíblico ali do Novo Testamento, de mais de 2.300 referências, né? E exatamente 1000 dias depois desta ocasião que ele havia convidado Billy Graham para acompanhá-lo num jogo de golfe, ele perdeu a vida, foi assassinado. E ele disse que ele passava a acreditar também na volta de Jesus. Interessante. E você, continua acreditando? Nosso primeiro milagre é confiar. Olha o texto, que era o texto predileto do ministro inglês, Winston Churchill. Olha, é difícil falar isso aqui, viu? Mas olha o texto. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que mensagem de esperança, né? A gente perdeu tanta gente, que a gente quer encontrar com elas. A gente vai encontrar no momento em que ninguém mais vai ficar doente, ninguém mais vai pegar essa praga do Covid, né? E a gente vai viver para sempre com Cristo Jesus. Essa é a grande esperança que deve encher o seu coração. E é interessante que quando a gente começa a ler os textos de Paulo, a gente começa a ficar com o coração cheio de alegria e enche o nosso coração de esperança. E é isso que Deus quer trazer para você neste final de tarde de sábado. E é interessante que Paulo, ele escreveu uma carta especial lá para aqueles irmãos que viviam na cidade de Filipos, aos filipenses. E é interessante que Paulo provavelmente estivesse a uma distância do seu público-alvo de mais de 1.600 quilômetros. Provavelmente ele estivesse em Roma, alguns historiadores acham que ele pudesse estar preso em Roma nesse momento. E é interessante que nessa epístola aos filipenses, Paulo não fala sobre sinais da volta de Jesus, mas ele apenas diz, e eu queria rapidamente que vocês, nesse final de tarde, nessa vigília, se lembrassem de 5 aspectos que nós deveremos
ter bem claro na nossa mente enquanto aguardamos Jesus voltar nas nuvens dos céus. Eu queria que você abrisse a sua carta, aí no capítulo 1, no versículo 6, e nós vamos rapidamente ver essa mensagem maravilhosa que Paulo deixou para a gente. E olha o primeiro texto, 1 versículo 6, marca na sua Bíblia que isso vale a pena. E Paulo diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava dizendo para as pessoas, fiquem firmes. Deus está agindo 24 horas na sua vida. Às vezes você ora, às vezes nós intercedemos por pessoas e elas acabam falecendo e a gente fica pensando, o que aconteceu? O que estava de errado? Será que eu não tinha fé? Será que a pessoa que pediu oração não tinha fé? E Paulo quer dizer para você, baseado em Filipenses 1, no versículo 6, que Deus continua agindo 24 horas na sua vida. Você não precisa se preocupar. É impressionante que Paulo não está dizendo que ele agiu, não, mas ele continua agindo. Cristo quer agir, Cristo quer fazer a grande diferença. Ele quer que você cresça, ele quer que eu cresça. Por isso ele está dizendo, olha, presta atenção, eu vou voltar muito em breve. Eu ressuscitei e neste momento eu estou intercedendo por você. Eu estou agindo a seu favor. Vamos ver a segunda coisa que Paulo fala no seu texto aqui, justamente no capítulo 1, no versículo 10. A gente pode ler aqui, 1 versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo para você e para mim? Vamos caminhar de que maneira? Com honestidade e com transparência. Enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, a gente tem que caminhar com sinceridade e transparência. Não dá para ser uma pessoa sem integridade. Alguns anos atrás, as manchetes do Brasil falavam muito a respeito desse camarada aí, Marcelo Nascimento Rocha. Ele foi considerado o maior trambiqueiro do Brasil. Olha que tem muitos aqui para concorrer com ele, né? Ele, segundo os jornais da época, ele dizia que ele se passou como filho do dono da Gol, da família Constantino. Ele se apresentou na MTV como um guitarrista dos Engenheiros do Havaí. Ele chegava em tudo quanto é lugar, programas de televisão, dizia que era outra pessoa, muito enrolado. E existem muitas pessoas que são enroladas por aí, né? Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Paulo diz que enquanto aguardamos a volta de Jesus, enquanto Ele não vem, temos que entender que Deus, Ele está trabalhando 24 horas na sua vida. E mais do que isso, nós precisamos andar com honestidade e também com transparência. E eu vi que a nossa transparência continua andando. Vamos em frente. O versículo 2, capítulo 16. Preservando a palavra de vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está querendo dar de conselho para você e para mim nessa tarde? Mantenha a palavra de Deus como o centro da sua vida. Existem muitas pessoas que têm a Bíblia só aberta lá no Salmo 91, mas a gente não lê, a gente não comunga, a gente não quer ouvir diretamente a voz de Deus. E é impressionante que a Bíblia foi escrita, todos nós sabemos disso, por 40 autores, num período de 1.600 anos. Existem profecias que se cumpriram, outras que ainda vão se cumprir. A Bíblia é a base de qualquer civilização. A Bíblia, ela defende todos os nossos valores, como casamento, relacionamento, família. A Bíblia é a base de tudo. Por isso que Paulo disse aos Filipenses, a palavra de Deus deve ser suficiente, infalível e indispensável. Estamos no caminho
Jesus morreu, ressuscitou, vai voltar em breve, mas a palavra de Deus precisa ser o centro. Devemos viver e lembrar que Deus está 24 horas agindo na minha vida e na sua vida. Devemos caminhar com Ele enquanto Jesus não vem, enquanto Ele está intercedendo, viver com integridade e com transparência. E que nós lemos agora, a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser o manual para dirigir você. Nesse mundo tenebroso, nesse mundo complicado, precisamos permanentemente ficar na palavra de Deus. Não existe outro caminho. Se você se afastar da palavra de Deus, você corre o risco de perder a sua fé, você corre o risco de se secularizar, você corre o risco de perder Jesus de vista. Por isso, não existe alternativa. E Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte: tirai o que puderdes desse livro pelo raciocínio, e o resto pela fé. Vivereis e morrereis como uma pessoa melhor. Bom demais a gente acreditar, como diz o pastor Hélio, algumas pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, não acreditam mais no milagre, não acreditam naquilo que Deus está fazendo hoje à tarde no seu coração e na sua vida. Portanto, são conselhos maravilhosos que Paulo deixou para você e para mim, enquanto Jesus não vem, enquanto Jesus ainda não ressuscitou, as pessoas que morreram, precisamos nos preparar para encontrar com Cristo. E o quarto aspecto que nós gostaríamos de falar para vocês está no capítulo 4, no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Qual é o princípio aqui? O cristão deve ser o quê? Uma pessoa equilibrada. Não existe nada pior para o cristianismo do que um cristão desequilibrado, um cristão que diz ser cristão, mas a gente não pode confiar nele. E eu espero sinceramente nessa tarde que a palavra de Deus, o grande filtro, possa abençoar a você, a sua vida, a minha vida, e que a gente possa estar preparado e aceitando o que Cristo está fazendo no seu santuário, intercedendo por você e por mim. E é interessante que neste mundo agora, muitas pessoas se tornaram um pouco alarmistas, né? Algumas pessoas fazem seminários de saúde, até seminários sobre profecia, e começam a criar uma ideia conspiratória, mesmo pegando textos de Ellen White, que apontam para o fim. E pastor Amin disse que trabalham dentro de uma estrutura da escatologia de quê? Do medo. Não é esse o caminho. A profecia foi dada para clarificar, para lembrar a você e eu que o mundo está difícil, mas Deus ainda continua no controle. Ele ainda quer e precisa, se você permitir, guiar e dirigir a sua vida. O quinto aspecto e último que nós gostaríamos de falar para você está no capítulo 3, no versículo 20. 3, no versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus ainda não veio, o que Paulo está dizendo que a gente deve fazer? Continuar olhando para cima. Eu espero, sinceramente, que nessa tarde, nessa reflexão, nesse bálsamo que está sendo criado através de música e leitura da palavra de Deus, você receba a paz, a tranquilidade que só Jesus pode dar. A vida está difícil, o desemprego está difícil, mas o nosso Deus, Ele morreu, ressuscitou e vai voltar muito em breve. Lembrem-se o que Paulo disse aos Filipenses: Deus está 24 horas agindo a seu favor. Ele não se esqueceu de você. Ele quer o seu bem e quer que você e eu vivamos com honestidade e transparência. Quer que você mantenha a palavra de Deus como centro da sua vida, não qualquer outro livro, não qualquer série do Netflix, mas a palavra de Deus, ela deve ser o centro. E se a gente tiver a palavra de Deus como centro, a gente vai ter uma vida equilibrada, vai ser um testemunho, vai ser uma grande bênção para abençoar outras vidas. Deus quer que o seu trabalho não seja em vão. E até aquele dia, Paulo está dizendo, não se esqueça de olhar para cima.
não se esqueça de olhar para cima. Pode ser que você não compreenda e você muitas vezes pense que não há o que fazer, não existe nada a fazer, mas existe um Deus que controla a história. Morreu, ressuscitou e está intercedendo por você, querendo abençoar. O que você diz? Você aceita esse sacrifício? Você aceita a bênção de ser guiado por Deus, ser guiado pela sua palavra? Então vamos nos lembrar que por mais tenebrosa ou difícil que seja a noite, vai raiar um novo dia. A gente vai passando, o tempo passa, mas Deus está no controle da nossa vida. E eu espero que você permita que Ele controle, porque vai raiar uma bênção na sua vida. Não há o que fazer, nem nada a dizer. Perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou. E assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deitando a sorte, disseram ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia, a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim.
arranhou.